aqui no estúdio CBN. Deixa eu mudar de assunto agora, que a gente vai falar de economia. Em novembro, Campinas registrou a terceira alta consecutiva no preço da cesta básica, segundo o estudo do Observatório PUC Campinas. O valor da cesta atingiu R$ 754,55, um aumento de 2,13%. No ano, a alta é de 5,67%. A alta em Campinas acompanha o que ocorreu em 16 capitais apuradas pelo DIEESE, todas elas com alta na cesta básica. É assunto para a gente conversar agora com o professor mestre Pedro de Miranda Costa, que é pesquisador do Observatório PUC Campinas e responsável por essa pesquisa. Professor Pedro, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Muito boa tarde, Marco. Um prazer meu estar com vocês. A gente está vendo, né, a inflação dos alimentos e mesmo quando a gente fala de índices de inflação, tal, não, mas às vezes não sobe tanto, mas para a gente que vai no mercado, sim. E nos itens da cesta básica, né? Por exemplo, esse estudo coloca aqui que o salário mínimo necessário para se comprar uma cesta básica seria R$ 2.263, o que não acontece. E como explicar, né, essa inflação, ela não são os alimentos que trazem essa inflação, professor? Então, bom, primeiro em relação ao salário mínimo, né, essa é uma referência que vem tradicionalmente feita pelo DIESE, que é quem elabora a pesquisa, a metodologia da pesquisa. A gente replica, nós aqui do Observatório PUC Campinas, replicamos essa pesquisa na cidade de Campinas, e ela pressupõe esse valor aí de pouco mais de R$ 2.200, pressupõe 3 cestas básicas, tá? Que seria para 2 adultos e 2 crianças, mas cada criança consumindo por um adulto. Claro que a dinâmica familiar mudou muito, essa referência é de mais de 60 anos atrás, mas, por outro lado, as necessidades das famílias também aumentaram e não é só na cesta básica, né? Mas, enfim, falando dos preços, Marco, realmente chama a atenção tanto o fato de ter sido essa terceira alta consecutiva, né? Este valor de cesta básica é o terceiro maior do ano. O maior foi um pico que a gente teve no mês de junho, tá? E alguns produtos aí puxaram essa alta, embora a gente tenha tido uma alta em muitos produtos e, como você disse há pouco, quase todas as capitais experimentaram uma alta, ou seja, parece um movimento mais geral. Pois é. Estou vendo aqui, ó, alguns itens que subiram mais de 10%, né? A batata, por exemplo, subiu 12,3%. O óleo, 14,3%. Isso aí puxa também, né? O café teve uma subida acima da inflação, a carne subiu quase 6%, ou seja, isso encarece demais a cesta básica e tem fatores que explicam isso, professor? Tem fatores que explicam isso. Boa parte desses fatores está ligado ao maior volume de exportações de alguns itens. Então, destacando aí, no caso, o café, né, que é um item de exportação, é um preço cotado em bolsas internacionais, e aí, diante de uma incerteza que gera um aumento de preço, isso muito rapidamente repercute ali no custo para o varejista, e o varejista não tem outra alternativa senão repassar ao consumidor, né? Fato semelhante tem acontecido com a carne. A carne esse mês não foi a que mais subiu, mas ela tem um peso na cesta grande. E também com o óleo de soja. O óleo de soja, um derivado da soja, o estoque de soja no mercado internacional também está mais baixo, e isso provocou uma alta de preços. Professor, aquela polêmica que teve com a rede francesa Carrefour, né, que o ministro não queria que carne da América do Sul fosse para lá por causa da questão do acordo Mercosul-União Europeia, isso chegou a ter alguma influência no preço no mercado aqui? Não pôde ser detectado isso, né? Acho que, claro, é uma rede importante, né? Mas isso não chegou a ter uma influência em termos de deslocar significativamente o volume exportado e mantido no país para provocar uma alta ou uma variação grande. Mas dentro disso, Marco, a gente realmente
está dentro de um momento em que a demanda internacional por carne está maior, e isso tem provocado, sim, um aumento do preço da carne aqui no nosso mercado interno. Bom, eu estou analisando outros números aqui pelas cidades, que são todas capitais, né, com exceção de Campinas, que o Uhum, observatório faz esse trabalho. Campinas uhum. fica ali no meio, né, 5,47%. A gente vê, por exemplo, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a cesta cresceu mais de 10% o valor, e Porto Alegre, que passou por uma tragédia, cresceu menos de 2% a variação no ano entre janeiro e novembro. Esse preço de Campinas, que é menor, por exemplo, que o de São Paulo, o que a gente pode entender desse número aqui? Está falando das variações no ano, né? Variações Que no Campinas. ano, o acumulado, né? Exato, exato. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode analisar. Primeiro, o valor absoluto da cesta, acho que é de se esperar que nas capitais, por exemplo, São Paulo, que é a maior cidade do país e reconhecidamente uma cidade muito cara, né? Acho que é de se esperar que o valor absoluto da cesta seja maior. Ah, em relação às variações, né? Isso muitas vezes reflete alguma dinâmica nacional e uma dinâmica regional também. Campinas, como você bem disse, está situado bem no meio aí entre as capitais com as quais a gente compara. Eu acho que chama atenção, Marco, e isso é uma coisa que a gente no Observatório PUC a gente gosta de levar e depois estudar com mais profundidade, é que muitas vezes, embora nós estejamos próximos ali, né, Campinas, por exemplo, da cidade de São Paulo, a gente teve uma dinâmica razoavelmente diferente, né? A cesta na cidade de São Paulo subiu quase 9%, né, no ano de 24, e em Campinas 6,67%. Então, apesar de serem cidades próximas, com hábitos de consumo próximos, existe uma dinâmica diferente, né? E por quê? Porque alguns produtos realmente dependem de uma dinâmica regional e não só de uma dinâmica nacional. Perfeito. E eu estou vendo a variação dos últimos 12 meses aqui. Por exemplo, são R$ 40 de diferença, né? De 714 em dezembro do ano passado para R$ 754, sem contar os 55 Uhum, centavos, mas a gente coloca também agora aqui no mês de novembro. O que, que a gente pode uhum. pensar em tendência? Fim de ano baixa um pouco o valor da cesta básica, ou ele sobe por causa dos itens de Natal, que não são exatamente básicos, né? Mas que tem uma movimentação maior nos mercados. O que, que a gente pode esperar para dezembro e até para o início do próximo ano? Sim, é bem observado, Marco. Dezembro a gente costuma já pensar que as coisas vão subir, porque, né, existe a entrada do 13º, a economia fica mais aquecida, então de fato existe essa pressão positiva no sentido de aumento de preços. No entanto, os itens da cesta básica não são aqueles aos quais o nosso consumo aumenta nesta época, né? A gente costuma direcionar o nosso consumo para outros itens, tá? Me parece aí que seria muito otimismo a gente esperar uma queda em dezembro, né, dado esse contexto tanto do mês de dezembro quanto dos preços. Então, provavelmente a cesta vai fechar o ano com uma alta aí por volta dos seus 6%, o que, claro, não é o que queremos, mas vai estar compatível com o que estamos esperando para a inflação como um todo. Que ficou acima do teto da meta, né? Era de menos de 5%, né? O governo chegou Sim, até a subir, né? sim, sim. Bom, a questão da inflação, a gente poderia conversar aqui uma semana sobre as causas da inflação, né? E se tiver mais de um economista, então, aí a gente vai longe. Mas certos produtos, e acho que isso é aplicável aos produtos da cesta básica, eles têm uma pressão de custo, mais até do que uma pressão de demanda. E muitos desses custos são reflexos de dólar, então são produtos que têm uma alta sempre que, por mais que o produto não seja cotado em dólar, ele é transportado, ele tem um insumo que depende do dólar. Então, quando a gente tem uma alta de dólar, isso tende a repercutir
na inflação, mesmo nesses itens mais básicos. Ou seja, né, para quem exporta, o dólar alto é melhor porque ganha mais. Agora, para mercado interno, acaba caindo para o Sim, bolso do Marco, consumidor o preço do dólar, isso. né? Isso, você está falando como economista e é isso mesmo. E aí eu vou usar o economês um pouquinho aqui, À peço a licença vontade. dos seus ouvintes. Quando o dólar sobe, existem mais oportunidades de ganho na exportação, né? Então, naturalmente, o produtor ele vai deslocar uma parte maior da sua produção para o mercado externo. E aí sobra menos para o mercado interno. Então, isso realmente tende a aumentar o custo. E isso, se esse produto for um produto comercializado em bolsa, antes mesmo desse fenômeno acontecer, o preço já está subindo, porque há uma antecipação, né? Então, o dólar subiu hoje, mas deu tempo. O dólar subiu na semana passada, o preço já encareceu hoje aqui. É porque já existe uma antecipação de que os preços vão subir e o reajuste é quase que automático. É igual a gente, quando tem o regime, né? Perder o peso é difícil, mas ganhar é rápido, né? O dólar subir é a mesma coisa, né? Tem isso Já também. antecipa, né? Os preços têm uma flexibilidade maior para cima do que para baixo. Isso é um fato também, Marco. Quero agradecer ao professor, porque é muito legal a gente falar da maneira. Não é a primeira vez que a gente entrevista o professor mestre Pedro de Miranda Costa, que é pesquisador do Observatório PUC Campinas, porque fala numa linguagem que a gente entende. Até por isso essa brincadeira no final. Muito obrigado, viu, professor, pela participação com a gente mais uma vez aqui no Estúdio CBN. Marco, eu que agradeço. Para nós do Observatório PUC Campinas é um prazer estar aqui esclarecendo e acho que é a nossa função, né, de muitas vezes traduzir para o ouvinte o que a gente está enxergando e numa linguagem que seja acessível. Se eu estou fazendo isso, então fico feliz. Tá bem demais. Muito obrigado, professor. Agora 3 horas, 2 minutos. Repórter